Eu sou Elis Gonçalves Mendes, tenho 36 anos, atuo na rede particular de ensino fundamental 1. Sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos ondulados. Estou vestindo uma blusa branca com gola alta e sem mangas. Eu e Sabrina vamos falar sobre a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos. A importância da linguagem no desenvolvimento humano. A linguagem é fundamental na construção dos processos psicológicos superiores e na formação dos conceitos científicos. Ela atua como ferramenta central na mediação das relações sociais e culturais, sendo essencial para o desenvolvimento do pensamento, da identidade e da subjetividade humana. Sempre acreditei que somos fruto do meio em que vivemos. Minha formação foi moldada pela convivência com minha família, pela escola, pelos amigos, professores e pelos diversos ambientes que frequentei. Como diz a frase, aqueles que se vão não vão sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Essa visão dialoga com a perspectiva de Vygotsky, que destaca a influência do meio social na formação das funções psicológicas superiores de origem e natureza sociais. Antes mesmo da linguagem falada, os seres humanos já se relacionavam em grupos. A socialização antecede a cultura. Embora exista organização social entre animais, a sociabilidade humana é mais complexa e possibilita o surgimento da cultura. Dois aspectos diferenciam os humanos dos demais animais: a linguagem e a alta plasticidade cerebral. Nascemos com um cérebro imaturo, mas extremamente adaptável. A depender das experiências oferecidas pelo ambiente, esse cérebro se molda, permitindo o desenvolvimento cognitivo e emocional. Para Vygotsky, pensamento e linguagem são indissociáveis. Ele propõe que o desenvolvimento do pensamento ocorre por meio da linguagem, a qual permite a internalização das relações sociais. As funções psicológicas superiores, como atenção, memória, linguagem, pensamento, inteligência, percepção, emoção e motivação, surgem a partir da interação com o outro e são, em grande parte, conscientes e voluntárias. A linguagem, portanto, vai além da comunicação. Ela estrutura o pensamento, transmite cultura e molda a identidade. É por meio dela que internalizamos valores, normas e significados sociais, tornando-nos sujeitos culturais. O conceito de dupla mediação em Vygotsky explica esse processo. Primeiro, há a mediação por signos culturais, palavras, símbolos, gestos. Depois, a mediação social, feita por adultos ou pares mais experientes. Através dessa mediação, o indivíduo transforma interações externas em processos mentais internos. A mediação semiótica é o mecanismo que converte o social em pessoal, preservando a singularidade do sujeito. Por meio dela, emerge o mundo simbólico, dando ao social sua condição humana. O outro é o portador dessa significação, sendo fundamental na constituição do eu como ser social. Vygotsky também diferencia dois tipos de conceitos: conceitos espontâneos, formados pela experiência do cotidiano, conceitos científicos, adquiridos por meio do ensino formal sistematizado. O aprendizado ocorre quando os conceitos espontâneos são reorganizados pela educação, possibilitando a construção de um pensamento mais abstrato e generalizado. Portanto, compreender a linguagem para além de seu aspecto linguístico é reconhecer sua centralidade na construção da subjetividade, sempre situada historicamente e culturalmente. A linguagem é o ponto de partida para o desenvolvimento humano, pois, como defende Vygotsky, é a aprendizagem que impulsiona o desenvolvimento. A mediação pedagógica, baseada na interação e na linguagem, permite ao sujeito acessar os processos psicológicos superiores. Nesse contexto, o conceito de zona de desenvolvimento proximal revela o potencial de aprendizagem mediada para transformar capacidades em desenvolvimento real. Assim, a linguagem é a chave que ativa nosso aparato biológico e o transforma em capacidades culturais e sociais, permitindo que nos tornemos sujeitos históricos conscientes e em constante transformação. Diante de tudo que foi aprendido, reforcei minha crença em dar aulas como se estivesse ensinando o meu próprio filho, com muito amor, atenção e dedicação, para que as crianças possam internalizar o máximo da experiência de troca de conhecimentos que vivemos juntos e para que eu possa impactar positivamente a vida deles, assim como meus professores marcaram a minha e hoje fazem parte de quem eu sou.
Olá, sou Sabrina, tenho 35 anos, sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, cabelos castanhos com luzes amarelas na parte de trás. Meu cabelo é na altura dos ombros e possui 2 pontas na frente, um pouco abaixo dos ombros. Atualmente sou professora de educação infantil, atuo numa turma de nível 5 no município de Parnamirim. O texto de Pino, ele nos aponta que para Vygotsky o desenvolvimento psíquico não acontece de forma direta entre os sujeitos e o mundo, e sim ele precisa de mediação, a qual ele chama e nos traz à tona o conceito de dupla mediação, pois esse desenvolvimento ele se dá através da mediação do outro, a mediação entre os sujeitos, né, por interação entre os adultos, a criança e os adultos, a criança e o professor, a criança e seus familiares, a criança e outras crianças de sua faixa etária ou de faixa etária menor, e a mediação semiótica, que é a mediação que se dá através de signos, instrumentos culturais e que o outro utiliza para essa interação. Então, a mediação semiótica, ela é a utilização do outro pelos instrumentos culturais. E que são esses instrumentos culturais, né? São objetos, são coisas do cotidiano, utensílios criados pela cultura para aprimorar a nossa convivência, a nossa vida em sociedade. Já os signos são exclusivos da humanidade. Eles são a linguagem dos símbolos, onde apenas os seres humanos são capazes. Nós, seres humanos, somos capazes de criar, de interpretar e de aprimorar os símbolos, né? E os signos. Eles formam os processos mentais superiores, que é a capacidade humana de quê? De planejar, de prevenir consequências de nossas ações, de imaginar e de representar algo, né? Por exemplo, ao ver uma palavra como mesa, como aqui atrás a gente tá vendo, né? Ao ver o objeto ali atrás da minha cabeça, super-herói, a gente já faz a relação de que aquele boneco é um super-herói. Por quê? Porque ela está dentro do nosso repertório, né? Nesse processo de aprendizagem, o outro, portanto, ele é fundamental. Ele é um ponto de partida para o nosso desenvolvimento psíquico, para a construção do conhecimento. Por quê? Porque é a mediação do outro que permite ao indivíduo internalizar saberes. Vygotsky estabelece a ideia de que a cultura ela molda profundamente a mente humana, né? E isso é um fato. Por exemplo, o dialeto é um claro exemplo sobre isso. Alguns vícios, né, até de linguagem, vamos dizer assim, e algumas palavras, o próprio sotaque, ele molda e vem de acordo, molda o ser humano de acordo com a sua cultura, de acordo com a região que ele está inserido. E à medida que nós mudamos de região, a gente, consequentemente, passa a adquirir, né, algumas características dessa nova região. Pois, por assim ser, o indivíduo, o desenvolvimento, né, do nosso desenvolvimento, ele acontece primeiramente no social, a qual Vygotsky chama de interpsicológico processo, né, e depois no plano individual, que é o intrapsicológico. A linguagem desse processo, então, ela não é apenas um instrumento de comunicação, mas ela é um instrumento psicológico, que ela permite para que o indivíduo ele reorganize o pensamento e transforme aquele pensamento ou aquele conceito em qualitativo, né? Em algo usável, vamos dizer, para ele, que tenha significado. Ainda nessa linha de raciocínio, nós temos os conceitos de conceito espontâneo,
que são aqueles adquiridos de forma não sistemática, né, através de experiências práticas, por exemplo, a criança, né, ao andar, ao sentar, ao ver um objeto, como por exemplo uma cadeira, ele sabe que ali ele é um instrumento para sentar. Eles são formulados sem muita reflexão sobre o significado, eles são apenas praticados. E os conceitos científicos, que são adquiridos de formas mais sistemática, planejada, geralmente no ambiente escolar, né, e através da mediação docente, né, com a linguagem mais formal e científica das coisas. Então, nesse sentido, nós percebemos que para Vygotsky, né, por essa teoria, o outro é quem apresenta os signos culturais, é quem apresenta essa linguagem, que apresenta os símbolos, é quem propõe essa ressignificação. Ele é o ponto de partida da dupla mediação, assim podemos dizer. Já a linguagem, ela é como a mediação semiótica central, né? A gente utiliza a linguagem para ter essa inter-relação com o outro, né? Com o sujeito. Ela se dá através da linguagem. E os instrumentos que a gente transforma, a gente utiliza a linguagem, a gente pega ela e transforma os conceitos espontâneos em conceitos científicos. E a escola, por sua vez, é um espaço, né, institucional de mediação sistemática, que desempenha um papel decisivo nesse processo por meio da interação didática entre o professor e o aluno, né? Cabendo a nós, professores, assim, criar situações de interação significativa, partindo dos conhecimentos prévios dos alunos, respeitando essa cultura que já vem com eles de casa, né? Partindo dela para aprimoramento, utilizando de uma linguagem como ferramentas de desenvolvimento, percebendo, analisando qual é a melhor forma de utilizar essa linguagem, qual a linguagem mais adequada para aquele grupo ou para aquela criança, né? E articular esses saberes do cotidiano do aluno, da criança, com os conhecimentos científicos, né, que fazem parte hoje do currículo da BNCC. Então, eu espero ter sido clara e